pessoal, estou recebendo aqui agora para falar um pouquinho sobre a nossa gloriosa Polícia Militar, o Coronel Wellfel Eustáquio Diniz, que ingressou na polícia na década de 60 e se formou aspirante no dia 13 de dezembro de 1970. Uma grande figura, um oficial exemplar que vai contar um pouquinho para a gente da sua trajetória em comemoração aos 250 anos da melhor polícia militar do Brasil, que é a Polícia Mineira. Comandante, primeiro, muito obrigado por estar conosco e tirar um pouquinho do precioso tempo do senhor para contar para a gente como era a nossa gloriosa e bissecular Polícia Militar de Minas Gerais, lá no... Foi bem pertinho, né? Ontem, né? Década de 60. Coronel, obrigado, seja muito bem-vindo. E a primeira pergunta que eu faço para o senhor é: o que significa a Polícia Militar de Minas Gerais na vida do Coronel Wellfel? Boa tarde, Diego. É um prazer muito grande estar aqui com você. E principalmente para falarmos do bicentenário da nossa gloriosa corporação. Eu sou aspirante de 1970 e tive a felicidade, a honra de apresentar-me ao primeiro batalhão, na época Batalhão de Guardas, onde servi por 9 a 10 anos. Eu diria, se fosse voltar no tempo, eu voltaria e ingressaria novamente com absoluta certeza. A Polícia Militar me deu tudo que eu tenho, as coisas que a gente pôde trabalhar, fazer pela corporação. Eu acho que o que eu fiz, eu acho que ainda poderia fazer mais. Nós apresentamos, quando nós chegamos no Batalhão de Guarda, o Batalhão de Guarda tinha 2 jipes velhos, tinha um caminhão de lona para levar tropa para distribuir ao longo do policiamento da capital, e uma viatura, um transporte de tropa, como se fosse assim circular, e esse era o que tinha. E um fusquinha do comandante, mais nada. Comandante, então, andava num fusquinha. Num fusquinha. Então eram assim, coisas muito limitadas, porém, o que me chama assim, e me dá um saudosismo, me dá um sentimento de querer voltar no tempo, é a dedicação, é a maneira como aqueles policiais, que não tinham assim, praticamente recurso quase, salário muito hiper defasado, nem tinham salário verdadeiro, né? Mas o amor à corporação, a união da tropa, né? A tropa muito unida, vieram as primeiras viaturas operacionais, na época chamava VP, era as viaturas policial. Eram Chevrolets bem antigas e tal, e que faziam policiamento na capital. Então os meios materiais eram escassos, porém a dedicação da tropa, a dedicação do nosso pessoal era ilimitada. Seu Coronel, se eu perguntasse, né, se eu pedisse para o senhor lembrar aí de uma ocorrência que marcou a trajetória do senhor, essas 3 décadas em que o senhor serviu a corporação do Alferes Tiradentes, o senhor conseguiria buscar aí na memória do senhor uma ocorrência que o senhor fala assim, não, essa ocorrência me marcou por qualquer que seja o motivo, né? Às vezes um risco, né, iminente de morte, ou às vezes um bandido de renome que o senhor prendeu. Conta para nós uma ocorrência de destaque. O principal nesse período que eu passei foi a rebelião, a chamada Greve dos Peões. Foi uma greve havida lá em Belo Horizonte, da construção civil. Eles estavam quebrando Belo Horizonte todinho. Então, reuniu-se lá no Batalhão de Guarda. Na época já tinha 3 companhias de choque, de Valadares, a de Bom Despacho e a nossa. E sob o comando do Major Klinger, Sobreira de Almeida, nós enfrentamos aquela rebelião. E a debelamos, que ela já tinha uma semana em que Belo Horizonte estava em pé de guerra. Então essa foi uma das ocorrências fundamentais. Eu era primeiro-tenente e o tenente Lima, lá de Nova Lima, pegaram um coronel aposentado, já de idade, e o fizeram refém. E o desfecho foi a morte do
bandido, do meliante que o mantinha sob o refém, com um revólver na cabeça do senhor. Nós trabalhamos no Mineirão durante mais de uns 6 a 8 anos direto. Eu trabalhei no Atlético Cruzeiro com 120 mil pagantes. Nossa, é muita gente. E quem é atleticano sofreu muito, porque o Cruzeiro ganhou no finalzinho o jogo, mas foi um público. Nós chegamos no Mineirão 9, 10 horas da manhã, saímos lá 10 horas da noite. Então, nosso trabalho era esse. E o senhor é Atlético ou Cruzeiro? Eu sou atleticano. Então o senhor ficou feliz? Fiquei feliz, né? Fiquei feliz. No 4º Batalhão, a principal ocorrência que eu participei vieram 2 assaltantes aqui de Tuverava, fizeram uma senhorita refém, chegaram aqui para praticar um assalto. Na época era a empresa Líder. Então eles pegaram um saco de dinheiro e abusaram dessa moça, fizeram uma série de coisas. E depois homicidaram, refugiaram na saída de Uberaba em nenhum dos motéis. E, infelizmente, porque ninguém está aqui para comemorar nem nada, mas a missão policial é essa. Um desses assaltantes culminou com a morte dele e o outro não se tem notícia dele mais. Mas foi uma ocorrência também de destaque e uma ocorrência também de alta periculosidade. Que a Polícia Militar ela visa o quê? A legalidade, a restauração da ordem pública. Então a corporação ela atua nesse padrão, nesse patamar. Então a Polícia Militar ela é uma corporação que tem relevante serviço, desde a sua fundação lá em Ouro Preto, né? Era o regimento de cavalaria que surgiu em Ouro Preto, e ela participou em campanhas vitoriosas, Revolução de 24, 30, 32, a Revolução de 64, que ela teve um papel fundamental para que o comunismo não fosse implantado no país, enfim. E hoje a Polícia Militar está aí, ela com todas as dificuldades, com todos os problemas que ela enfrenta de incompreensão, mas ela funciona 24 horas, 365 dias por dia, e eu considero quem serve na corporação como um sacerdote. A pessoa que dedica de corpo e alma, verdade. Ele olha primeiro o cumprimento da missão dele e muitas das vezes, com absoluta certeza, a família fica até relegada a esse segundo plano. É preciso que haja compreensão e que as normas legais sejam adequadas a esse momento que nós estamos vivendo. Qual era a mensagem que o senhor deixaria para os nossos valorosos policiais militares que hoje servem a Polícia Militar de Minas? Perfeitamente. Eu gostaria de que todos os militares, principalmente os comandantes de guarnição, tivessem, primeiro, confiassem, acreditassem nos seus comandantes, continuassem a prestar os relevantes serviços que a sociedade precisa e muito da Polícia Militar, muito mais do que eles possam pensar. Imagina se a corporação não funcionasse 24 horas, 365 dias do ano. Então eu peço que esse pessoal continue servindo com devoção, acreditando na corporação. E outra coisa, a Polícia Militar vale a pena ficar por aqui. Surgiu a oportunidade? Faça os cursos que surgirem pela frente, curso de sargento, curso de oficial, e continue dedicando, porque esse pessoal tem prestado relevante serviço. Não se intimidem e nem fiquem preocupados com todas as adversidades que nós estamos tendo pela frente. Creiam que a corporação é superior e maior do que tudo isso, e indispensável para a ordem pública e para que nós tenhamos uma sociedade organizada, ordeira e futurista. Coisa boa. Bom, eu quero agradecer de coração a participação desta lenda viva que nós temos a serviço da sociedade mineira. Por quê? Coronel Eufoli, ele continua se dedicando, é um oficial e um ser humano extremamente prestativo, honrado, humilde, e por isso tem o carinho e o respeito de todos aqueles que têm a grata oportunidade de conhecê-lo. Então, obrigado, viu, comandante, por tirar um tempinho para conversar com a gente, e com certeza a mensagem do senhor será entregue ao maior número de policiais militares possível, porque quem dera todos nós tivéssemos a oportunidade de ter aqui conselhos deste grande homem, deste grande policial militar.
obrigado por tudo que o senhor fez pela Polícia Militar de Minas Gerais, obrigado por tudo que o senhor fez pela sociedade mineira. Em nome do povo de Uberaba, eu agradeço o senhor e deixo aqui a minha honrosa continência. Muito obrigado, comandante. Eu que te agradeço. Muito obrigado. Grande abraço. Valeu. Perfeito.